um quarto para trabalhar. E em casa, então, assim, a gente perde completamente, às vezes, a situação de controle, né? Como é que tu vai... Não tem o que fazer, não tem uma segunda opção para ele poder desenvolver outras atividades. Então, aquilo ali gera um estresse muito grande. E aí, voltando àquilo que eu iniciei para ti, o registro é isso, né? Com as crianças, claro, a gente consegue ter, assim, até certo ponto, algum tipo de rotina no dia, né? Embora seja um jogo, um jogo de tipo assim, eu jogo aqui, mas eu flexibilizo ali. Não tem muita. E os adolescentes, a gente vê o relato desses educadores falando que eles perderam completamente a regra dos horários, né? Que uma retomada também não será nada fácil, né? Não, certamente não, e acho que isso precisa estar. Eu acho que quando tu pergunta sobre o que fazer, eu acho que a primeira parte é essa, né? A gente ter claro que não tem nenhuma orientação clara e que a gente possa, vamos dizer, garantir que tenha, vamos dizer, uma diretriz geral que nos diga é assim o jeito certo. Infelizmente, nesse momento é uma situação emblemática que estamos todos vivendo e que nunca passamos antes, então não tem nenhuma literatura, não tem nenhuma diretriz científica que possa nos apontar qual é a melhor maneira de conduzir isso. Então, tendo isso claro na cabeça, eu acho que a gente também precisa daí poder primeiro. Eu acabei de atender uma família, por exemplo, que estava, e até foi curioso porque acho que exemplifica isso, né? É uma criança mais nova, uma criança de 3 anos, mas que eles estavam fazendo uma consulta online, eles estavam pedindo auxílio exatamente pela dificuldade que estava sendo no convívio, no dia a dia, na organização, enfim, porque a criança também estava passando por um momento de maior, enfim, de alterações do seu comportamento. Só que a própria consulta estava difícil de acontecer exatamente pelo fato da criança estar ali junto. Então não tinha uma privacidade para ter uma consulta sobre a criança, sendo que a criança estava ali, eles estavam, né, num confinamento. Então, é exatamente essa é a dificuldade que acaba acontecendo num sistema de aula online, onde também o pai ou a mãe tem que seguir vivendo, seguir trabalhando e não tem como ficar fazendo um gerenciamento completo. Então, o que eu acho é que cada família vai ter que estabelecer também qual é a batalha que quer comprar. Tem algumas batalhas, não vai ser possível comprar todas, né? É. Então, eu tenho tido, e eu acho que um cenário é aquele, né? Bom, nós vamos retornar às aulas em um intervalo de 1 mês ou 2 meses. Agora, nesse cenário O pai ou a indefinido, mãe tem onde não que... tem uma clareza, se torna também quase impossível exigir que os pais se mantenham com essa rotina tão rígida e restrita, com essa supervisão tão ativa, porque tá todo mundo em sofrimento, né? Tá todo mundo cansado, todo mundo Todo mundo. estressado, todo mundo apreensivo, todo mundo inseguro. Uhum. E, no final das contas, acaba entrando num processo de adoecimento progressivo, onde o adoecimento de um influencia o adoecimento do outro, né? Talvez um adoecimento seja uma palavra forte, mas o sofrimento, então, psicológico, emocional, acaba um influenciando o outro, e cada um vai demonstrar isso de um formato, talvez um de uma maneira mais com agressividade, o outro mais com talvez um retraimento, um isolamento, ou uma tendência a ficar menos comunicativo, enfim, acho que tem todo essas alterações que vão entrando num efeito meio bola de neve, né? Parece que daí uma coisa vai aumentando a outra. É, sem dúvida, a situação que todos nós estamos vivendo é algo que a gente, realmente, a nossa geração aí nem imaginava que nós poderíamos enfrentar tudo isso, né? Mas, enfim, né? Queria falar contigo um pouquinho sobre o bullying, assim. Pode Uhum. ser? Claro, Podemos claro, sem dúvida. tocar um pouco, porque essa é uma pauta que está, com certeza, no teu consultório permanentemente, né? Como é Uhum. que os pais enfrentam, como é que eles podem se dar conta disso, né? Identificar que o seu filho está sendo vítima de bullying. É uma doença uma violência quase sempre velada, né? Eu poderia aqui dividir contigo, assim como a sua experiência como eu sou economista, Thiago. A Uhum. minha área realmente é outra, mas como eu produzi a legislação, aqui ouso a falar um pouquinho, né, sobre assim, a experiência de relatos que a gente vivenciou. Mas o Uhum. bullying é uma coisa muito, muito triste, assim, né? É muito difícil, às vezes, os pais aceitarem
né? Ou o pai realmente ter a possibilidade de dar a melhor informação para o seu filho, dar o melhor acolhimento, né? Hoje, com a internet, o cyberbullying, né, nem sempre tirar o filho de uma escola significa que ele ficará livre daquelas violências, né, que existem, né? A internet acaba sendo um instrumento de continuidade da violência. Enfim, né, a escola muitas vezes não sabe como tratar, os pais acabam buscando outras alternativas, até buscam um caminho na justiça, né? Quando a escola é particular e tem uma estrutura melhor, permite com que isso aconteça. Quando a escola é pública, as coisas são muito, a realidade é outra diferente. Mas o que a gente poderia dizer para os pais, assim, porque o que a gente tem clareza, né, que quem sofre quem sofre, quem é vítima de violência e do bullying, acaba tendo consequências que são devastadoras, né? O rendimento escolar, podem aí aumentar, né, a possibilidade de suicídios, né, casos de evasão escolar, né? Enfim, Sim. pediatras, né, colegas teus da medicina já apontaram em cima de pesquisas, né, uma série de doenças que são trazidas de quem sofre aquele tipo de violência, né? Como é que os pais devem tratar esse assunto? Qual é a tua visão como psiquiatra, assim? Eu vejo assim que, primeiro, tem um choque de gerações também, onde algumas pessoas acabam identificando o bullying como sendo algo bom, isso sempre existiu, então por que que agora essa geração está tendo tantos problemas? Ou por que que isso seria agora uma dificuldade? Por que que a gente está tendo que fazer tanto barulho a respeito disso? Uhum. Eu vejo de uma forma diferente, eu acredito que a gente tem um cenário onde. Só um pouquinho, só um pouquinho. É? Deu, desculpa. Acho que estava É? me ligando aqui. Ah, acho que agora melhorou. Agora, deu certo? Deu certo, depois eu vou parar um pouquinho para a gente dar um oi para a turma. Tem tanta gente entrando aqui na nossa live, dando ok, Ah, sim. mas deve ter algumas perguntas legais aí também. Ah, não, depois a gente. Mas eu estava falando que assim, eu acho que tem essa diferença conceitual sobre Uhum. o que é o bullying, qual é a representação dele. Acho que algumas pessoas falam, eu sofri bullying ou eu acontecia bullying na minha época e nem por isso foi um problema. Na verdade, não é bem assim, né? Acho que o que a gente tem que lembrar é que a maior parte dessa geração ela acabou sendo criada apesar do bullying. Né? O bullying ele existia, ele tinha suas repercussões. O que acabou acontecendo foi que a gente teve um avanço no conhecimento dos impactos relacionados a bullying. E acho que tu mencionou bem em relação ao cyberbullying, porque a gente tem hoje uma expressão, né, que se usa bastante sobre quando alguma coisa viraliza, né? Viraliza é tornar exponencial, né? Disseminar por aí de uma maneira. E a internet possibilitou que a prática do bullying viralizasse. Então, hoje a gente tem uma possibilidade de que uma ação que era mais restrita a um evento único, por exemplo, ou de vamos dizer, acontecia o bullying num cenário único dentro da sala de aula, por exemplo, que Sim. tinha a sua gravidade pela recorrência, pela frequência, pela intensidade. Mas a partir do momento que a gente expõe isso e a gente multiplica isso dentro da internet, o impacto potencial é gigantesco. E daí, a partir disso, as consequências para aquele indivíduo, elas também são enormes. Mas uma coisa que eu gosto só de falar, antes de eu falar um pouco sobre o que eu orientaria os pais, é que pode também ter uma confusão, não vou dizer uma confusão, mas talvez um desconhecimento, que existem já vários estudos falando que o bullying ele não tem um impacto apenas em quem sofre, né, quem é vítima daquele bullying. A associação de prejuízos do ponto de vista de saúde mental e de uma série de outras consequências para a vida futura, para quem sofre, para quem é vítima, para quem é o perpetrador do bullying, né? O bully, né, como se chama, mas também para quem assiste, para quem testemunha, para quem está junto daquela situação, porque daí tem uma mistura entre ser conivente do ponto de vista de permissão ou também dessa sensação de não ter conseguido defender alguém que estava sendo injustiçado. Então, todo mundo acaba tendo um impacto muito negativo e já tem uma série de estudos apontando. Claro que quem sofre, quem é vítima de uma situação de bullying, ela tem um impacto muito grande. Isso tem uma associação, a gente até pode falar um pouco
Uhum. sobre o comportamento autolesivo, né, que é essa prática que tem se disseminado muito com relação a esses cortes, né, ou esse tipo de comportamento automutilatório, mas também até com situações de risco de suicídio e comportamento suicida. Então, Uhum. todos esses sofrem muito, né? Mas, assim, acho que uma primeira identificação para os pais é poder identificar questões relacionadas à modificação de comportamento, né? Quando a criança, o adolescente, começam a ter um maior retraimento, uma alteração do seu interesse, por exemplo, de frequentar a escola, do seu interesse de interagir com colegas de sala de aula, ou começam a ter, enfim, ou quando há uma percepção de maior retraimento ou modificação de interesses. Então, são alguns sinais de mudança que os pais podem ter, vamos dizer, de sinais iniciais, pelo menos, que podem valer a pena ter uma maior aproximação, porque se sabe hoje que pais mais conectados, que consigam dar um suporte mais precoce para adolescentes, isso pode, de alguma forma, amenizar os impactos negativos do bullying. Sem dúvida, tu trouxestes um dado muito importante. Claro que as consequências não são apenas consequências não são apenas para as vítimas, né? E sim também legal. Tu me escuta? Só está travada a Agora, imagem? Já, na verdade, realmente isso. Esse é um ponto que tu tocaste. As consequências não são apenas para as vítimas, né? Tem uma pesquisa americana que fez o acompanhamento dos autores e percebeu-se que tinha um alto grau de condenação após no período escolar. Então, quer dizer, na verdade, o que tinha era uma relação da violência, né? Que tinha uma tendência de que jovens ou crianças que eram vítimas de bullying, vítimas de violência em casa, que acabavam repercutindo violência no ambiente escolar, e esse comportamento violento que acabava tendo uma grande plateia, uma aceitação, né? Porque é isso que o autor do bullying busca, né? Essa plateia para, né? uhum. Que legitima a ação dele, acabava se reproduzindo como um adulto, uma boa percentual disso tornava um adulto violento. Quer dizer, a violência é como um ciclo, né? E muito bem registrado. Esse é um dado importante. E acho que é um Por favor. ciclo, né? E é um ciclo também relacionado tanto a essa experiência de ter tido uma situação de violência vivenciada dentro de casa, né? Algum tipo de maus tratos, mas também ser vítima de bullying dentro de uma situação de escola também aumenta o risco desse indivíduo que foi vítima se tornar porque existe um fenômeno que a gente chama de identificação com o agressor, que é um fenômeno, enfim, psicológico, onde numa tentativa de sobrevivência mental, né, sobrevivência Uhum. emocional, é uma estratégia que tu possa se sentir mais poderoso se tu fizer a mesma coisa que fizeram com pessoas que estão fazendo, né, cometendo atos de bullying, muitas vítimas em algum momento do seu desenvolvimento ou, como tu bem disse, alguma situação. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Dei uma Ah, olhada aqui, tá. mas tá legal. Ah, tá. Mas eu estava falando que então tem essa situação de identificação com o agressor, tanto em relação a ser vítima de um bullying prévio, mas também de uma situação de já ter vivenciado algum tipo de violência dentro de casa, como tu disse, esse ciclo de violência tende a se perpetuar. Doutor Thiago, vamos falar um pouquinho, esse assunto assim, acho que tudo tem a ver com o que nós estamos falando, né? Porque a proposta era falar de como estão os jovens agora, mas eu acho que isso faz parte de um contexto geral que envolve diretamente a adolescência, a juventude e, de certa forma, também
as nossas crianças. Porque também o bullying, de certa forma, também acontece, claro, com uma outra percepção, mas acontece entre as crianças, né? Mas um assunto que já me chocou bastante, né? Não foi só apenas saber que Porto Alegre estava entre as capitais com maior índice de suicídio entre adolescentes, né? Isso é e a ausência de política pública para isso, né? Na verdade, o suicídio é uma coisa que não se fala, né? Que se trata, enfim, é uma coisa que fica muito restrita às famílias, né? Mas uma coisa que certamente as escolas não estão preparadas para, de certa forma, ajudar, né? Algum tipo de ideação suicida. Enfim, não tem política pública, né? Os nossos educadores, né? Mas uma coisa que estava muito presente, que eu acho que nós temos que falar um pouquinho mais, eu me lembro que eu fiz um debate lá na Câmara, foi muito legal, em cima daquele seriado 13 Reasons Why, não sei se Uhum. muito, muito bacana, assim, ele é bem forte, né? Mas, de certa forma, ele traça né, o que realmente acontece nas escolas e aquilo que realmente está acontecendo ninguém está enxergando, né? Poucas pessoas estão conseguindo já. Mas uma coisa muito presente, né, desse meu trânsito pelas escolas que eu tive era a questão, e tu citaste aqui, que era da automutilação, né? Esse comportamento de automutilação. Isso continua crescente ou parece que era uma coisa assim, tipo, boom, de meio modismo aconteceu? Ou tu sentes que isso tem diminuído? Eu tenho escutado menos sobre esse assunto, né? Não sei se tu também acha que isso, de certa forma, diminuiu. Eu digo assim, eu acho que ele não diminuiu de maneira, pelo menos assim, já não tem nenhum estudo apontando uma diminuição substancial, assim, algo que possa nos dar uma tendência de queda, mas o que acho que acabou acontecendo foi que sim, houve um fenômeno vamos dizer, de uma coisa, retroalimentação do processo, né? Acho que uma situação que acabou aumentando a, a, tanto a divulgação, a conscientização, acho que a identificação mais precoce de situações. Então, assim, a gente teve, eu trabalho como coordenador ali do CAPS infantil do Hospital de Clínicas, então ali é um local que a gente acabava recebendo muitos casos com esse tipo de quadro. Então, foi um momento onde a gente teve uma modificação, inclusive, do processo de encaminhamento para a chegada ao atendimento de saúde mental, exatamente pelo um aumento muito rápido. Na ocasião, isso era 2017, se não me engano, a gente estava, além da situação do 13 Reasons Why, a gente tinha também tido aquele desafio da baleia azul. Então, a gente teve uma sequência de eventos que acabaram culminando num aumento de frequência. Mas, além desses movimentos episódicos, mais de movimentos de grupo, mais associados a algum tipo de evento pontual, a gente tem um basal que ele se mantém muito alto nessa faixa etária da adolescência e que tem uma série tanto de fatores de risco, mas também de consequências a longo prazo dessa prática. Porque não é uma prática que acontecia nessa frequência e intensidade, por exemplo, há algumas décadas atrás. Ela era presente, mas ela não era na mesma frequência que temos hoje. A dúvida que fica é se a gente está atingindo um patamar de estabilidade, se a gente está só vendo uma redução dessa velocidade e vamos começar a ver uma queda. Então, tudo isso a gente tem que observar para a gente poder... Mas eu acho que, em termos de sistema, eu acho que ainda a gente acaba não conseguindo dar o suporte mais, vamos dizer, mais imediato. A gente tem uma dificuldade em termos até de planejamento de saúde, tanto dentro da rede pública quanto até privada, né? A gente tem hoje em Porto Alegre uma série de dificuldades quando a gente pensa, por exemplo, em algum atendimento mais emergencial, e isso é uma dificuldade gigantesca para casos que muitas vezes envolvem uma situação de gravíssimo risco, eventualmente colocando a vida de jovens em risco, né? Com todo o potencial que esses jovens têm e daqui a pouco tendo um desfecho grave como esse. Doutor Tiago, vamos dar só uma passadinha aqui, porque tem Claro. tanta gente entrando, muito bacana, né? Porque a gente conseguiu Vamos ver se tem
Mas olha, se eu fosse citar todos aqui, nós certamente passaríamos a noite aqui falando de tantas pessoas que curtiram, já passaram aqui para nos olhar, dar um abraço. Deixa eu ver aqui. Aqui a Thalita, sou mãe e faço de tudo para continuar o desenvolvimento da minha filha. Os pais estão confusos com isso, Luciana Turella. Um dos melhores profissionais da psiquiatria infantil do Brasil. Aqui está J. da Labona. É um fã, alguém que gosta do seu trabalho. Temos Muito bom, fãs. né? Reconhecimento bom aí, doutor. Vamos ver. A Gerta fala assim, a falta de socialização está impactando a todos nós. É verdade. Vamos lá. Baita live, a Valesca aqui, super importante. Parabéns, vereadora, educadora, amiga, professora do nosso município. Vamos ver se tem mais aqui perguntas. São necessários aos pais, estudantes e professores. A Jane falando, é verdade, Jane, acho que famílias, alunos e professores. Vamos ver se tem mais aqui. Bons debates lá na Câmara em relação a esse assunto. E eu queria voltar um pouquinho, porque essas crianças em casa, e eu vou falar um pouquinho também como pai, né? A gente acaba tendo que ceder, negociar. O meu, por exemplo, é de uma geração que tu deve estar acompanhando, que os pais ficam de... doutor, Glauber Melo, que é o teu colega de futebol aí, entendeu? Olha aí. Além de tratar de assunto de tamanha relevância, é um baita meio atacante ambidestro ainda. Poxa! Mas tu já tinha dito que eram os mentirosos. É tudo, eu paguei eles aí para falar. Pai, dessa geração nova, esse fascínio pelos games, né, doutor? Eles realmente têm Os games são uma coisa da geração deles, né? Tu veja, o meu tá com 7. O recomendável é que iniciasse um pouquinho mais tarde, mas é aquela coisa, o primo um pouquinho mais velho já joga, ou o amiguinho da idade tem um irmão mais velho que já joga, acabou ele já jogando, né? Então tá no mundo dos games, o que de certa forma é uma coisa bacana, eu tento acompanhar, limitar o horário, limitamos, né, os jogos. Mas uma coisa que eu fiquei impressionado, sim, que me chocou, eu tive um pai que gostava de armas, né? Meu pai gostava de armas. Eu não tenho menor apreço por arma. Eu não tenho menor, não faço a menor questão de ter armas, entendeu? Uhum. Aliás, eu me lembro que ganhei com 15 anos, eu não sei se você recorda aquelas armas de pressão. Eu ganhei de 15 ou 14 Sim. anos. Mas de papai adorando e tal. Mas eu não tenho, hoje eu não tenho menor apreço. Não tenho arma em casa, não quero ter arma. Então ele vai me contando, pai, a não sei o que, não sei o que lá. Eu não sei, eu não, entendeu? Sim. Então essa questão do mundo das armas faz parte dos games, por mais que sejam games ligados à idade deles, que eles jogam já em rede aqui com os amiguinhos e tal, que eu controlo, né? Não é uma coisa assim super liberada. Nem libero para ele esses jogos mais fortes. Mas as armas estão, porque ele acaba vendo o YouTube, como é que se joga games nos YouTubers que acabam sendo fã. Então, o fascínio pela arma é uma coisa impressionante, né? Que merece, eu acho, cuidado total dos pais. Né? E aí eu te pergunto o seguinte, porque aconteceu um caso comigo e eu acabei botando isso aqui dentro do Previne, e que eu acho que vale como uma reflexão, né? Uhum. Então ele vai na casa de um amiguinho, que a gente pouco libera, mas que é um parente nosso, e quando ele volta, ele me fala assim, pai, o fulano lá, o pai dele tem 2 armas. Aí eu disse, tem 2 armas, é. Aí eu disse, e quais são? Eu disse, um revólver, não sei o quê. Ele me explicou, eu disse, tá bom, então. Aí ele me falou, eu liguei para esse meu amigo, né? E disse, meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta, tu tens arma em casa? Aí ele me disse o seguinte, pô, cara, filho de militar, não tem como não ter arma. Então eu quero dizer para o seguinte, o teu garoto sabe onde as tuas armas estão. Não sabe, não. Sabe sim. Como é que tu sabe? Então, porque o meu já disse.
Inclusive onde tá as tuas armas. Aí o cara ficou assim. Então eu botei aqui no Previne, porque eu acho que uma das coisas que nós pais não temos que ter vergonha é de ligar pro pai do amigo e dizer assim, tipo, camarada, tu tem arma na tua casa? Não precisa ficar com vergonha de me dizer que tem ou tem. Eu só quero que tu esconda elas, guarde bem guardado, porque essa geração, os games fizeram isso, né? Eles criaram uma obsessão, uma paixão por essa coisa das armas, né? Que infelizmente está altamente ligada aos jogos. E a arma é um perigo, né? Para tudo, inclusive para ideação suicida, para um risco de um acidente, para qualquer outro tipo de violência. Então, eu quero fazer essa troca de contigo, porque talvez poucos pais tenham coragem de falar isso que eu estou dizendo aqui publicamente, sem nenhuma vergonha, mas foi uma situação que nós passamos. Tu vê, quando a gente deixa um filho na casa de um amigo, né? E eu estou chamando essa atenção porque eles gostam demais disso e é ligado ao jogo. Então, faço Sim, troca-troca contigo porque eu fiz questão de botar no Previne isso. Quando Uhum. seu filho for na casa de um amigo, pergunte para o pai. Não tenha vergonha disso. Fale com o cara francamente, né? Porque realmente as pessoas guardam arma em casa para a sua segurança da sua família, enfim, acham que, enfim, cada um tem essa opção. Eu não sou contra que as pessoas tenham arma, menos em casa, mas desde que tire do alcance, né, de crianças e de jovens, né? Exatamente. Eu acho que essa é um cuidado fundamental, né? Acho que essa experiência, essa situação que tu acabou vivenciando, ela acaba sendo ilustrativa do o quão complexo é essa ideia de capacidade de supervisão das crianças, né? Existe talvez uma fantasia de que as crianças são previsíveis e elas não são, e eu acho que às vezes os pais acabam se deparando ou constatando isso em momentos muito emblemáticos, assim, porque as crianças são muito criativas, elas vão buscar dentro elas são muito rápidas, são muito inteligentes, são muito espertas. Então, na maior parte das vezes, um pai e uma mãe não vai conseguir antecipar todos esses cenários, mas pelo menos mapear quais são os cenários de maior risco pode, pelo menos, minimizar uma consequência tão grave quanto essa, né, de manipulação de um instrumento como arma, que as consequências, obviamente, são catastróficas. Com relação à questão dos jogos, eu acho que é uma discussão muito ampla, né? Eu acho que a gente teria que, talvez, pensar, eu acho que assim, tem muitos colegas que se dedicam amplamente a esse tema, exatamente para poder avaliar quais são e como esse tipo de interação repercute na saúde mental. A gente já tem hoje até uma reclassificação, até pouco tempo atrás não havia nenhum tipo de diagnóstico relacionado ao uso de videogame. Hoje existe um diagnóstico para dependência de videogame, né? Exatamente porque algumas características que antes aconteciam só para alguns tipos de atividade começaram também a se apresentar dentro do uso de videogames e telas. Acho que muitas vezes a gente acaba tomando decisões baseadas em algumas, né? Acho que, como a gente estava falando antes, o cenário atual estimula, entre aspas, uma certa flexibilização de algumas regras, mas se a gente for pensar, a liberação do uso indiscriminado de videogames ou de telas ou de jogos com alguma conotação com violência, ela também tem que ser pensada dentro do que cada família enxerga como sendo quais princípios, né, quais são as diretrizes que querem para a sua família, para os seus filhos. E, eventualmente, vai ter essa grande dilema, né? Bom, todos os colegas estão tendo, e aí? Eu vou comprar essa briga ou não? Né? Como é que eu vou lidar com esse cenário? E essa é uma decisão que eu acho que eu não tenho nenhum tipo de legitimidade para dizer o que deve ou não deve ser feito, nem estou sugerindo isso, mas acho que é uma reflexão necessária para que as famílias possam pensar e botar na balança esses prós e contras. Acho que no cenário atual a gente tem um fenômeno de muita facilidade, porque o videogame possibilita hoje como é que eu vou dizer, uma interação dentro do cenário atual. A interação pelo videogame é a única interação possível para muitas crianças. Então a gente acaba ficando
entre a cruz e a espada, literalmente aqui, sobre liberar ou não, porque a gente vai acabar privando essa pessoa, essa criança do convívio com os amigos, porque está todo mundo jogando, ele não, já não pode mais sair. Então é uma decisão complexa, mas esse tipo de exposição acaba tendo um risco para algumas crianças com características de personalidade, algumas propensões biológicas, vamos dizer, para ter uma experimentação, um desejo de saber mais e de querer sentir mais. Daqui a pouco até vamos descobrir onde é que está a arma. Então, acho que é uma discussão ampla, complexa, e eu acho que acho que esse cuidado que tu está levantando de poder ter esse gerenciamento dos riscos, eu acho que é uma maneira, pelo menos, para a gente amenizar essa situação, esse tipo de cenário. Mas é uma discussão ampla sobre o que a gente vai querer fazer em relação vamos dizer, a exposição a esse tipo de atividade. No final das contas, é uma atividade que gera impacto no desenvolvimento e que gera uma sensação de quase dependência. Tem algumas crianças que acabam ficando tão mergulhadas nos jogos que a única temática delas é os jogos. Ou, por exemplo... Acabam querendo substituir tudo, né? Todas as outras atividades pelos games. Né? E principalmente no cenário onde, nesse momento, isso que é o mais curioso e é o mais complicado desse momento que a gente está vivendo, num momento onde, sim, ela está substituindo tudo pelo videogame, porque não tem mais nada. Né? Nesse momento, ela não tem outras alternativas, não é uma coisa tipo assim, vai andar um pouco, vai no parque jogar bola, não tem essa opção. Então, cortar isso significa também o pai e a mãe pensar o que então, né? Vai fazer o quê? Então eu preciso pensar na hora de tomar essa decisão, porque senão vai ficar só uma punição e não um redirecionamento. Eu acho que essa é uma questão complexa. Não, não, é uma situação que os pais estão enfrentando. É muito difícil, muito difícil. Eu corto e eu ofereço o quê, né? Quer dizer... Mas, enfim, né? Acho que é um tema a ser colocado. Eu queria te colocar, assim, porque tu falaste num ponto assim, que eu acho muito, muito interessante quando se trata nas escolas, a questão do bullying, né? Voltar um pouquinho assim, porque tu falaste na punição, né? O nosso modelo, escolar, pelo menos da minha geração, né? Era uma coisa assim, se tu fez alguma coisa errada, a escola, o professor, o diretor, ele vai te punir. Né? É assim, né? Os regimentos escolares foram escritos num modelo que nós temos de justiça, né? A justiça que nós oferecemos para o cidadão é essa. Se tu fizeres, serás punido pelo que tu fez. Está lá o Código Penal, enfim, para te punir. Na escola, no ambiente deles, às vezes, quando a escola identifica o que está acontecendo e pune o autor, em determinadas situações, a escola está punindo a vítima, né? Porque, por exemplo, como é o caso da internet, como é o caso da rua, né? Não é o caso das escolas particulares em regra, mas nessas pesquisas que foram feitas em escolas públicas, se identificou que tinha o grande número de violência não era dentro da escola, né? Ou pelo menos 50% dele. O que sai do alcance da escola. Então, eu vou punir o autor do bullying, né? O cara tá lá, furtou alguma coisa do cara, enfim, fez algum ato ali verbal, de intimidação e tal. A direção tomou a atitude, né? Sei lá, chamou os pais, fez algum tipo daquilo que o regimento permite. Pô, mas depois o cara vai para a rua, vai para casa sozinho, quer dizer, ele está completamente desprotegido fora. Então, tem um programa daqui da Justiça da Vara da Infância e da Juventude, e eu participei muito junto ao Ministério Público, a Secretaria de Educação implementou, que é a justiça restaurativa, assim. Eu acho que vai muito ao encontro dessa questão da punição, né? Essa é a proposta.
nós vamos além da punição, né? Nós queremos reconstruir laços que foram rompidos e pelos motivos mais bobos, né? Os conflitos na escola são os motivos banais, assim, né? Realidades de porque a menina tem um cabelo isso, ou porque a menina ficou com mais de um garoto e acaba sendo rotulada como, enfim, galinha, coisas, nem sei se são usados esses termos, mas assim desse tipo, né? Vadia, porque ficou com dois, três, quer dizer, diferente do garoto que ficou com dois, com três, quatro meninas, né, o cara da escola, enfim. Mas, assim, esses tipos de conflitos, ou roubou o namorado uma da outra, quer dizer, coisas desse tipo, né, que a gente identificou através de pesquisas, né? Então, essa questão da punição também é uma coisa difícil, né? De que maneira a escola agir nesse momento, nem sempre a punição é o melhor caminho. E é difícil falar isso, né? Porque, ao mesmo tempo que eu estou dizendo isso, baseado na pesquisa, em estudos que foram feitos nas escolas públicas, Tiago, a sociedade vai numa linha contrária no momento, né? Quer dizer, há por parte dos professores, inclusive, né? De pais achando que deveria ter um rigor maior, e eu acho também que tem que ter, né? O cumprimento da regra. Aliás, regras claras são fundamentais para o processo democrático de socialização dentro de uma escola, né? Então, eu cito esse dado assim porque tu falaste em punição, e eu acho uma coisa que tem que ser bem entendida, né? A compreensão. E o modelo de Perfeito. justiça restaurativa foi o que nós colocamos aqui, tanto na minha lei do bullying, né? Como também nesse documento do Previne, para que a gente pudesse enxergar um pouquinho mais, né? A gente pudesse alterar as lentes assim do nosso zoom e poder dialogar com os pais, porque realmente os relatos são os mais diversos nesses casos. O que me parece é que às vezes tem uma confusão realmente e se gera vamos dizer, essa dicotomia, essa separação entre ser pais mais rígidos e de regras e punições muito duras e pais muito flexíveis e talvez permissivos demais, e daí ficam esses dois grupos argumentando e justificando por que tem que ser de um lado e do outro, e a impressão que eu tenho é que quanto mais um dos lados fala alto, o outro grita, porque parece que eles precisam entrar nesse processo de cabo de guerra. A evidência científica que se tem é que os melhores resultados do ponto de vista de parentalidade, que é o termo que se dá para essas práticas, né, relacionadas ao planejamento e desenvolvimento da disciplina e da formação dos filhos, é um modelo de integração entre regras muito bem definidas e uma conexão afetiva muito bem estabelecida. Então, é aquele tipo de cenário onde os pais conseguem deixar bem claro o que eles esperam dos filhos, qual é o comportamento adequado, qual é a situação esperada, porque isso fica mais previsível para aquele jovem. A gente está falando aqui desde crianças muito pequenas até adolescentes, mas também tendo uma conexão afetiva que faz com que essa criança não se sinta só, vamos dizer, num sistema mais, vou dizer, mais rígido, mais ditatorial, né? Não é só regra pela regra, não. Tem uma regra e tem uma lógica por trás da regra. Pode ter uma frustração, tipo assim, não, entendi que tu tá irritado, mas a regra é essa. Entendi que tu tá chateado, mas tem que fazer. Então, é uma conexão afetiva, mas sem a flexibilização da regra, porque senão a regra não se torna mais regra. Então, quando a gente está falando sobre isso, eu acho que, talvez, na questão da justiça restaurativa, talvez me falte embasamento técnico para poder opinar, mas eu vejo que o sistema educacional, que também não é a minha área, mas eu tenho pelo menos alguma interface pelo trabalho que eu faço ali no hospital, são várias e várias reuniões com escolas, com até a própria secretaria estadual, municipal, até situações de formação de professores, aulas, enfim. Acredito que o sistema educacional ele acaba sendo mais voltado ao sistema punitivo, historicamente, e acaba tendo um pouco menos de estímulo com reforçadores, que a gente chama, né? Essas estratégias
de reforço positivo, de elogios e recompensas, vamos dizer assim, que, do ponto de vista desenvolvimental, o cérebro tende a responder melhor nessa faixa etária, principalmente. Então, talvez uma integração dessas duas coisas poderia fazer algum sentido. Acho que as punições eventuais necessárias, um tipo de definição pode ser relevante, mas talvez um sistema que pudesse promover bons comportamentos e não só a ausência de maus comportamentos, poderia ser um sistema que poderia ter talvez melhores resultados e diminuindo talvez um pouco da necessidade, inclusive, desses processos reparatórios, assim como a justiça restaurativa tenta buscar. Eu acho que botaste muito bem, doutor, assim, na questão as escolas realmente abandonaram seus regimentos, né? São instrumentos, em regra, muito pouco usados ou muito pouco conhecidos pela comunidade escolar, né? E deveriam ser melhor usados, né? Como instrumento realmente de direitos e de deveres para todos, né? Fica mais fácil para a própria estrutura fazer, né, os devidos encaminhamentos. Realmente a gente percebe que viraram documentos antigos e ultrapassados, né? Então, poucas escolas usam de fato, né, esse instrumento como estabelecer ali regras e normas. Meu amigo, deixa eu te dizer, doutor Tiago, para nós já estamos com o nosso canal, passa voando uma hora, né? Pois é, já foi. Já foi voando, como um bate-papo, tá muito legal. Mas deixa eu passar aqui o dedo aqui, porque teve muitas pessoas que fizeram comentários. Claro. E eu correr aqui o risco de, né? Aqui, o Edemar, que é um conselheiro tutelar, fala assim: carência de atendimento na área da saúde para nossas crianças e adolescentes é muito abaixo da demanda. Quer dizer, o Estado tem oferecido muito pouco aqui, o nosso conselheiro tutelar. Momento diferente, inesperado para todos nós. Aqui o Fabiano Bastos. Para todos nós, quem tiver paciência e estrutura física e emocional será fortalecido neste momento. Ótima live. Milton Gerson, os jogos normalmente são muito violentos. Como os pais devem agir? Aí foi o que nós conversamos. Os limites que precisamos impor nos games, a orientação, da importância, o Fabiano de novo, da atividade física e uma alimentação saudável que devemos reforçar, não perca espaço para os games. É uma luta mesmo, Fabiano. Estás com a razão. O debate é altamente pertinente. Eu diria que hoje, além dos problemas relativos às crianças, perestendo no dedo aqui, relativos às crianças, devemos ampliar o olho para o comportamento dos pais, muitas vezes geradores de problemas. É verdade, nós não falamos sobre os pais, doutor Thiago, mas há sem dúvida que as informações que a gente tem, isso não é científico, nós vamos ainda ter oportunidade, mas o aumento da violência do lar com certeza deve ter ampliado, né? Sim, sem dúvida. Com a Thiago, a situação da pandemia veio isolar as crianças e adolescentes com convívio do grupo, dos jogos coletivos, como futebol, basquete, bem que tem feito assim, meu filho adolescente jogar por mais horas os games. Tem sido adolescente sendo submetido, aqui é a Eliana Camejo, a jornalista Eliana Camejo, um adolescente sendo submetido pelos pais a constantes agressões verbais, vagabundas, sem vergonha, que traumas podem ter? Nossa Senhora. Olá, Mauro, desculpe até. Cristina Popovic, que está nos assistindo aqui. Mas olha, perfeito, já menos que for 4, a gente pode ir para o encerramento, né? Tá bem. Vamos fazer as considerações finais? Isso, acho que sim. Mas, enfim, Mauro, de novo, obrigado pelo convite. Acho que foi uma oportunidade da gente poder trocar uma ideia sobre um tema que eu vejo como sendo altamente relevante. Eu acho que quanto mais a gente tem uma expressão, né, da Organização Mundial da Saúde, que não há saúde sem saúde mental, então acho que é uma coisa que se aplica, a gente poder falar mais, reconhecer mais e principalmente
poder desmistificar um pouco e desestigmatizar um pouco esse tipo de informação. Acho que abre espaço para que a gente tenha mais pessoas se informando e talvez daí a gente podendo oferecer melhores cuidados para os jovens. E se a gente for pensar, isso não deixa de ser um investimento no, enfim, na nossa população, no nosso país, né? Poder cuidar bem daqueles que vão das próximas gerações. Então, acho que a gente tem visto um cenário onde muitos jovens estão entrando em processos graves, né, de adoecimento do ponto de vista de saúde mental, com aumentos graves do comportamento desse tipo de comportamento de autolesão, de comportamento suicida, de quadros depressivos ansiosos. A pandemia tem gerado ainda mais desses cenários, né, intensificado isso no mundo inteiro. No Brasil não é diferente. Então, acho que quanto mais a gente puder falar sobre isso, acho que faz bastante sentido. A gente conscientiza mais as pessoas. Então, por isso, te agradeço pelo convite. Doutor Tiago, eu que agradeço. Eu vou pedir já desculpas para as pessoas. Aqui tinha uma pergunta muito legal da Gabriela, que ela é presidente de um conselho de pais de uma escola. Vamos ver se eu acho aqui, eu perdi, mas ela estava dizendo, enfim. Doutor Tiago,